Olá, sou Dinho Santana, bem-vindo ao Vida com o PNL. Dessa vez aqui, me sentindo quase no SPTV, olhando lá para trás. Sabe o que eu estava querendo falar sobre hoje, né? Estava vendo uma coisa muito interessante. Eu vi um pai, quando vi seu filho andando de bicicleta, e aí o filho tomou um capote e o pai no WhatsApp. Aliás, WhatsApp, hein? O pai no WhatsApp chegou e deu uma bronca no filho. Falou, porra, não sei o que lá, frescura, tal. O garoto tinha, acho que no máximo 2 anos. O garoto pôs-se a chorar, assim, de uma forma absurda e o pai brigando cada vez mais. E eu falei assim, ó, tá aí um tema bom, porque eu tô vendo esse tipo de situação. Não é só aqui. Eu tô vendo em vários lugares, no parque, quando você vai no shopping. Os pais com pouca paciência ou não sabendo como trabalhar com o seu filho. Então, acho que é o seguinte, ó. Basicamente, todas as linhas, seja psicanálise, seja behaviorismo, gestalt, não importa. Digo isso porque eu vou falar sobre PNL sistêmica, lógico. Mas todas elas dizem que, na primeira infância, grande parte das emoções são instaladas. Pô, tá voando um monte de coisa aqui. São instaladas. E o fato de estarem sendo instaladas, meu cabelo tá muito ruim, né? O fato de estarem instaladas faz com que a gente tenha que ter maior atenção para isso tudo. Sim, maior atenção. E essa atenção, esse tipo de percepção, esse tipo de estudo, eles são recentes, não são tão novos assim, mas só para vocês entenderem, vamos para um histórico. O fato de pais e filhos se darem bem, terem essa coisa meio que romântica, como romântica no sentido ame seus filhos, os papais, as mamães, essas coisas, ele é muito recente. Para você terem uma ideia, na Idade Média não era assim, não. E recentemente, você vê filme tipo Titanic, etc., naquela época, 1900 e alguma coisa, as crianças comiam em outra mesa. Não comiam com os adultos, em outra mesa. Não quero você... Aí você começa a ter aquela coisa de quem vai cuidar dos filhos, não é? Tem um cara que é super comum você ter uma babá. Para que eu vou cuidar do meu filho? Eu pago uma babá. Tem gente aqui no Brasil que acha isso normal. Não estou falando daquelas pessoas que não podem cuidar do filho e precisam de uma babá para poder trabalhar e sustentar a casa. Não estou falando disso, eu estou dizendo que existem casais e que acham sim que é babá que cuide das coisas, não é verdade? Em 1960, a TV era chamada de babá eletrônica, não era isso daí? A senhora babá eletrônica. Aí depois também começa o quê? Quando você está em 1970, estava na fase que... Eu sou da década de 70, sou de 76. Era comum que os pais falassem assim, quem ama bate. Quem aqui nunca apanhou de cinta ou etc e tal? Era comum. Não é verdade? Tipo, esse seu pai é severo, tem que bater e tal. E em 1990, 2000, a gente passou a ter uma outra visão, foi chamada de quem ama educa. Mas até aí, o que é educar? Especificamente. E assim, os pais que nasceram que estavam nessa geração aí que apanhava pra caramba, acontece que às vezes eles ficam tão irritados, ficaram tão irados com esse tipo de situação que hoje, seus filhos, eles criam soltos por aí de uma forma também não repreendendo, entendeu? Ah, meu filho pode, também está acontecendo esse outro problema. Isso daí não é educação. Para a PNL sistêmica, e para mim, eu acredito que quem ama acolhe. E o que significa acolher? Significa entender. Eu digo isso porque eu sou pai. Eu nunca elevei uma voz para minha filha, nem a mãe dela fez isso, e a nossa filha é muito comentado sobre a educação dela. E não só nossa, de quem mais conhece programação neurolinguística sistêmica, é comum que as pessoas acolham. O que quer dizer acolher? Quer dizer que eu vou concordar com tudo que a minha filha faz? Não. Que daí, se ela fizer uma coisa errada, eu vou concordar? Não. Mas muda muito a percepção. A gente começa a entender que a criança, ela tem seu sentimento e esse sentimento está sendo instalado. No garoto aqui, por exemplo, numa fase onde ele já estava se sentindo com dor, ainda recebeu uma bronca do pai, ele está com 1 ano de idade. Como você acredita que é para ele, para uma criança sentir isso? Para uma criança nova, para vocês terem uma ideia, isso vem da medicina, um pediatra me contou isso. Quando você está entre 0 e 1 ano, você deixa o seu filho dormindo e você sai para dormir no seu quarto. Sabe o que acontece quando a criança acorda e não vem ninguém? Para eles, os pais sumiram. Ele não tem a percepção de tempo. Até 2 anos de idade também, se você falar para uma criança amanhã, ontem ou depois, não vai significar muita coisa. Essa percepção de tempo vai precisar de uma maturação um pouquinho mais neurológica. O cérebro vai estar em formação ainda, não é verdade? Eu digo isso assim, é muito importante vocês terem essa percepção, porque quando alguém vai lá no meu consultório, vai trabalhar
Vai trabalhar um trauma que teve assim, dificuldade de aprender inglês, vamos supor. Ou eu estou com dificuldade com o meu relacionamento. Ou eu estou com dificuldade com o meu chefe. Não importa. É comum que grande parte desses problemas tenham surgido na primeira infância. E pouca gente tem essa percepção. Então, saiba disso. E se você sabe disso, é importante acolher o seu filho. Então, no nosso caso, no meu caso, quando a minha filha ficava de castigo, diferentemente de outras famílias que deixam a criança de castigo e os pais vão se divertir de alguma forma, vão ficar na sala vendo TV. No caso da minha filha pequena, estamos falando de crianças, tá ok? A gente senta com ela e vamos refletir. E não vamos deixar em nenhum momento que ela se sinta mal. Porque um erro faz parte do crescimento. Acolhimento, amor, saber falar. Lembre-se que é uma criança, é um nenê. É um nenê. Até seus 5 anos é um nenezão. Então, instalando emoções e sentimentos. E nós, como pais, temos a responsabilidade, porque somos mais maduros, tá? De sermos pais. Amigo às vezes fica de saco cheio. Amigo às vezes leva para o caminho. Pais não, nós somos pais. Ser pai é muito nobre. Ser mãe também. Espero que vocês entendam que estou falando de pais genérico. Até a próxima. A gente se fala. Tchau.